Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a colonização da América, só que agora é portuguesa. A gente vai ver como se deu o processo de colonização empreendido pelos portugueses na América. Não é um assunto totalmente novo para vocês. Vocês já estudaram anteriormente esse conteúdo, então eu acredito que é de mais fácil compreensão por vocês, até porque também, como nós já vimos a colonização da América Espanhola em inglês, a gente acabou adentrando um pouco na América Portuguesa, falando das diferenças, especialmente algumas semelhanças, certo? E como aqui nós vamos falar da história do nosso país, é um conteúdo, como eu falei, que não é novo para vocês, alguns tópicos vai trazer novidades, mas a maioria do conteúdo vocês já viram. A gente agora vai se aprofundar mais, vamos ver mais detalhes, vamos responder questões. Tá certo? Então vamos lá? Como eu falei para vocês, nós vamos estudar a colonização na América Portuguesa. A gente começa com essa imagem, que é uma imagem também já de conhecimento de todos vocês, com certeza vocês já viram essa imagem anteriormente, que simboliza a chegada dos portugueses à América. Eles vieram nessas embarcações, as caravelas, que são embarcações mais ágeis, que a gente viu também no processo da expansão marítima europeia, e que foi a embarcação utilizada por esses navegadores durante esses empreendimentos marítimos. E tem um detalhe aí nessa caravela, que também todos vocês já conhecem, que é a questão da cruz. Essa cruz simbolizando a tradição católica cristã, que inclusive vai ser incorporada às cidades brasileiras. Então, depois, inclusive, quando a gente estuda sobre as cidades brasileiras, a gente vê essa tradição católica cristã muito forte. E foi por conta disso aqui, ó. Quando os portugueses chegaram, eles trouxeram consigo os jesuítas, que vão catequizar os moradores dessa região. Quem eram os moradores? Os indígenas. A gente até já falou também anteriormente que o próprio termo indígena não é um termo correto. O correto seria chamá-los de ameríndios, porque eles eram os primeiros habitantes das Américas. Só porque de tanto usar o termo indígena, acabou sendo o termo que ficou, mas a gente faz essas ressalvas. Então, quem eram esses primeiros habitantes da América, os indígenas brasileiros? Eles eram de várias etnias, eles eram muito diversificados, muito mesmo. Agora, os principais troncos são esse aqui. O Tupi-Guarani, que os portugueses vão ter contato inicialmente, que eles se espalhavam por quase todo o litoral atlântico e por várias áreas do interior, como eles atracaram primeiro no litoral e vão passar um bom tempo no litoral, então vão ser os que mais eles vão ter contato. Os Geo-Tupaia, que ocupavam o Planalto Central brasileiro, os Nuaraqui, que ocupavam parte da bacia amazônica até os Andes, os Caraíba, que ocupavam o norte da bacia amazônica, mas tem muitos grupos indígenas, muito mesmo, milhares de grupos indígenas, das mais diferentes etnias aí, com costumes variados, então a cultura muito rica, muito diversificada. Não dá para a gente pôr os indígenas dentro da caixinha, dentro de uma caixinha, por exemplo, e dizer que eles eram todos iguais. Está errado, totalmente errado. Os indígenas brasileiros, eles tinham características muito diversas. O modo deles se organizarem socialmente, o modo deles morarem, as moradias, por exemplo. Muita gente acha assim, todo indígena vive na oca, disposto em círculo. Errado. Os indígenas têm várias formas de habitar, vai depender de qual etnia, da região. Tinha, por exemplo, grupos indígenas que viviam em casas dispersas na floresta, moradias dispersas na floresta. Tem outras que em formato mesmo circular, tem outros que eram em formato de ferradura, e assim por diante. O que eu quero dizer para vocês é que eles são muito diferentes uns dos outros.
Quando os portugueses chegaram aqui no ano de 1500, existiam de 1 milhão a 3 milhões de indígenas. Um número, assim, absurdo. Quando a gente pega poucos anos depois da chegada dos portugueses aqui, a gente vê que o número cai consideravelmente. E conseguimos logo perceber o efeito da chegada dos portugueses aqui, que foi a dizimação desses povos. Em 5 séculos, a população indígena reduziu-se aos atuais 270 mil índios, que na verdade não é mais nenhum número oficial. De acordo, o IBGE, inclusive, ia fazer esse ano o censo, que ia enumerar a quantidade indígena, mas infelizmente por conta dessa pandemia, o censo 2020 também foi adiado. A gente vai ter o número mais preciso, esse número aí é do último censo, já houve um decréscimo na população, já que falamos da pandemia, inclusive a pandemia atingiu também os indígenas e houve uma mortandade muito grande entre eles por conta da infecção por coronavírus. Outra perda, uma perda considerável para essa população e para toda a cultura brasileira. Esses indígenas, eles são encontrados em quase todo o país, tem indígena, tem descendentes de indígenas. Aí você pergunta, professora, aqui no Piauí? Aqui no Piauí nós temos muitos grupos indígenas, descendentes, desculpe, e poucos grupos indígenas, na verdade. Mas nós temos no litoral a pesquisas, inclusive, dos Tremembés, e a gente vai aí, na região ali de Piripiri, a gente tem também tribos indígenas que, infelizmente, não tem nenhum reconhecimento por parte da FUNAI. Mas isso é um outro assunto que, quando a gente estuda os indígenas, a gente vai estudar a luta pela garantia dos direitos deles, porque eles têm os direitos reconhecidos na nossa Constituição, mas, infelizmente, não há garantia desse direito, certo? Mas isso é um assunto que vai ficar para um próximo momento, tá certo? Então, a FUNAI, que é o órgão responsável por proteger, pelo menos era para ser assim, proteger os indígenas, ela registra a existência de 206 povos indígenas, alguns com apenas uma dúzia de indivíduos, outros a casa, inclusive, de índios isolados. A gente tem poucos casos, mas há registros aí de grupos indígenas de duplos, na verdade, né? 2 pessoas vivendo aí na Amazônia, isolados do restante do país. Somente 10 povos têm mais de 5 mil pessoas. As 547 áreas indígenas cobrem 94 mil hectares, ou seja, só 11% do país. Há indícios da existência de 54 grupos de índios isolados, ou seja, que ainda não tiveram assim tanto contato com os homens. Inclusive, infelizmente, esse número ele não é mais nem tão alto assim. A gente está esperando, como eu falei para vocês, os últimos levantamentos para saber exatamente a quantidade de indígenas. Mas o que a gente já pode perceber, mesmo com os números que não estão atualizados, é o decréscimo dessa população. E a gente vai entender o porquê desse decréscimo ao estudar o processo de colonização da América aqui no Brasil, certo? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, em 1500, liderados por Pedro Álvares Cabral, essa história é conhecida por todos vocês, quando eles chegaram, houve um choque cultural. Isso mesmo, observem essa imagem aqui. Observem as vestimentas, as armas dessas pessoas, o habitat dessas pessoas totalmente diferente. Então, houve um choque muito grande. O índio ficou espantado com o português e o português ficou também espantado com o indígena. Só que os portugueses, eles vieram como os conquistadores e pela superioridade bélica, que vocês estão vendo aqui, da arma de fogo, eles vão dominar, escravizar e, infelizmente, dizimar essa população indígena. Os verdadeiros donos da terra vão ser dizimados. O aprisionamento foi proibido em 1595, foi proibida a escravização, o aprisionamento, mas a escravização, a aculturação e o extermínio deliberado contra essa população indígena, ela continuava, o que levou ao desaparecimento de vários grupos indígenas.
e da própria cultura indígena. A primeira vez em que foi feita alusão aos nossos direitos à posse da terra e respeito aos nossos costumes foi em 1910, com a criação do Serviço de Proteção Índio pelo Marechal Cândido Rondon. Em 1967, o Serviço de Proteção Índio foi substituído por hoje, que é o que faz esse processo aí, pelo menos era para fazer, a FUNAI. Quando eu falo assim, pelo menos era para fazer, porque é uma crítica muito grande hoje ao trabalho que a FUNAI vem desempenhando dentre as comunidades indígenas. Então, os indígenas, apesar de serem um número, numericamente eles serem superiores, mas eles foram dominados por uma série de motivos. Uma delas vocês estão vendo aqui na imagem, o uso dessas armas de fogo. Enquanto o índio vai se defender com arco e flecha, o português vai se defender com essas armas de fogo, bem mais potentes aí. Outra coisa que contribuiu para a dizimação da população indígena foram as doenças trazidas pelos europeus. Os europeus, eles trouxeram doenças que para eles eram simples, uma gripe, mas que para o indígena, que não tinha anticorpos para se defender, não tinha os remédios, não sabia como tratar, levava à morte, levou à morte de tribos inteiras. Então, começa aí, com a chegada dos portugueses, começa o período de dominação. Os portugueses chegam aqui, só que o que eles, a princípio, o que eles pensam em tirar desse território? Riqueza, né? Isso aqui é. Mas qual era a riqueza? Se vocês lembrarem um pouquinho da política econômica que vigorava no período, era o mercantilismo. E um dos princípios do mercantilismo era o metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos. Então, quando os portugueses chegaram, depois de passar daquele choque, aí eles começaram a fazer uma certa amizade, depois a guerrear com os indígenas, mas no princípio, inclusive, mais amistoso, eles vão querer tirar desses indígenas o que eles tanto almejavam, que eram os metais preciosos, ouro, prata, diamante. Mas eles não conseguiram, porque a princípio eles não encontraram esses metais preciosos. Então, eles ficaram meio que com o pé atrás em colonizar esse território. Por quê? Porque os gastos com a colonização eram muito elevados. Imagine, eles chegaram ao território, que hoje corresponde ao Brasil, um território, como todos vocês sabem, de dimensões continentais. Imagine todo esse território habitado por várias tribos indígenas, com mata, não tinha essas construções do modelo, né, europeu, as construções que eu falei, como eu falei para vocês, que vocês também conhecem, eram as moradias indígenas, então não tinha nenhuma forma de morar dos portugueses. Então, imagine, eles teriam que gastar um valor muito alto para estarem colonizando esse território. E se vocês também lembrarem, a situação econômica de Portugal não era das melhores, a ponto deles fazerem todos esses gastos. Então, o que eles acharam? Eles acharam melhor deixar aquelas terras ali, digamos que um pouco stand-by, eles vão explorar a terra, mas eles vão deixar sem colonizar. Eles vão ficar só tirando a riqueza que, a princípio, eles vão logo observar. Que riqueza é essa? Era o pau-brasil. Então, os 30 primeiros anos, que é conhecido aí na história, na divisão histórica do Brasil como período pré-colonial, o nome pré, o prefixo pré significa antes. Então, seria o período antes do início da colonização. Foi o período em que eles ficaram somente explorando o pau-brasil, que era a árvore que eles vão encontrar em abundância no litoral. Uma árvore que tinha uma tinta, que era utilizar tanto essa questão da tinta como da madeira, então era valiosa. Eles preferiram ficar somente extraindo o pau-brasil com a ajuda dos indígenas, que eles vão trocar o trabalho indígena por produtos portugueses,
que eram produtos sem um valor comercial tão alto. Por quê? Porque os indígenas ficaram encantados com esses produtos e vão querer os produtos, em troca eles retiram o pau-brasil e dão para eles. Que é a prática do escambo, que é a troca desses objetos portugueses. Que objetos, professora? Pente, chapéu, espelho, bugiganga, gente. Por o pau-brasil, que é uma árvore valiosa. Aí vocês dizem, professora, então os índios ficaram em desvantagem. Ficaram. Mas os índios não sabiam dessa desvantagem. Para os índios, inclusive, era sem sentido toda essa exploração dessa árvore. Inclusive, começa aí o processo de desmatamento do território brasileiro, da devastação. E hoje, inclusive, essa árvore, o pau-brasil, é uma árvore que está em extinção, muito por conta desde esses primórdios aqui, que começou o processo de devastação. Então, o que é mesmo colonizar? Para a gente entender que esse período é antes da colonização, a gente tem que entender o que é colonizar. Quando a gente diz que coloniza, é porque povoa, faz gente morar no território, vai plantar algo e vai lucrar com isso. Então, esses três aí, PPL, povoar, plantar e lucrar. Então, esses 30 primeiros anos, eles não fizeram isso aí, eles não povoaram, eles não plantaram, mas eles lucraram bastante com a exploração do território brasileiro. Os lucros, como você já sabe, o principal objetivo no processo de expansão marítima era com as especiarias. Então, para que eles iam gastar dinheiro aqui se eles tinham algo muito lucrativo, que era com essas especiarias? Então, o Brasil era secundário para os interesses portugueses, como eu falei para vocês. Eles não queriam gastar no território que não iria lhes oferecer um retorno financeiro de imediato. Então, eles acharam melhor deixar aquele território, como até usei o termo, em stand-by, paradinho, e explorando o que dava, que era retirando o pau-brasil, e esperando uma próxima oportunidade. Então, eles ficaram, durante esses 30 primeiros anos, fazendo isso aqui, ó. Tá? Aqui esse esquemazinho tá muito bom. Eles vão, através do escambo, que é a troca de madeira por pequenos objetos portugueses, pegar o pau-brasil. Os portugueses levam o pau-brasil e, em troca, o indígena ganha esses objetos. Que eu falei para vocês, podia ser espelho, chapéu, pentes, bugigangas. Eles utilizam, então, para isso, a mão de obra indígena, que era uma mão de obra muito barata, porque eles trocavam por esses produtos. Durante esses anos, eles só construíram aqui no Brasil feitorias, que eram locais onde o pau-brasil era armazenado. Era assim, gente, como se fossem armazéns fortificados, ficavam lá. Os portugueses que ficavam aqui era para vigiar essas feitorias. E por conta que o quê? Os índios não iam roubar, né, o pau-brasil. Mas poderia vir outros povos, os piratas e tal, então eles ficavam lá vigiando, guardando nas feitorias. E a principal empresa que fazia essa retirada do pau-brasil e vendia, transportava esse pau-brasil e vendia para a Europa, era a empresa de Fernando de Noronha. Ela tinha um monopólio real. O governo português lhe deu esse direito de explorar essa árvore típica do Brasil, que estava em grande abundância. Ok? Então, a área de colonização aqui é essa parte do território aqui que correspondia a Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, lembram lá que foi o tratado que dividia as terras americanas entre Portugal e Espanha. Essa área que está em verde era toda a área repleta de pau-brasil. Então, a quantidade de pau-brasil que se tinha disponível para os portugueses retirarem era muito extensa. Eles podiam usufruir muito disso aí. Então, aqui são as expedições de Martim Afonso de Souza, o primeiro colonizador que vai chegar ao território. Aí, por que ele vem? Por conta, os 30 primeiros anos, como eu falei para vocês, foram os anos de exploração do pau-brasil, período pré-colonial. Só que com o passar do tempo, começou algumas
algumas nações começaram a invadir o território brasileiro. Portugal começou também a precisar de mais recursos e viu nessa terra oportunidade. Fora que o quê? Ou eles colonizavam o Brasil, na verdade o principal motivo foi esse. Ou eles colonizavam o Brasil, ou eles iam acabar perdendo esse território para os outros povos que começavam a invadir. Então, não tem outra solução, a não ser o rei de Portugal mandar a primeira expedição colonizadora. Foi a expedição do Martim Afonso de Souza. Eles vão começar o processo de colonização agora efetivo do território. Eles chegam aqui ao Brasil e o governo português vai dividir o Brasil em capitanias hereditárias, que são porções de terras divididas. Eles vão dividir o Brasil, digamos assim, em 15 lotes. Olha o tamanho do lote, né? O Brasil em 15 lotes, 15 pedaços de terras assim a perder de vista. Então, ele divide o Brasil em 15 partes e entrega para 12 pessoas, os donatários, os donos dessas terras. Era o que isso se configurou, o que nós chamamos de privatização da colonização. Por quê? Portugal, gente, como eu falei para vocês anteriormente, ele não tinha tantos recursos assim. Muito pelo contrário, Portugal estava numa situação econômica não muito vantajosa, com dívidas, e então Portugal vai achar um jeito de colonizar sem gastar. Ele vai privatizar, ele vai ceder para particulares o direito de explorar aquela terra. Em troca, aquelas pessoas vão pagar impostos para a coroa, vão obedecer à coroa portuguesa, mas eles vão poder explorar essa terra. Então, eles fazem isso. E os portugueses também já tinham experiência anterior nas Ilhas do Atlântico com essa forma de organização. Para os donatários, tinham 2 documentos: a carta de doação, que era o documento que garante a posse dessa terra a essas pessoas, e o foral, que era o conjunto de direitos e deveres. Eram vários os direitos e deveres dos donatários, entre eles ocupar a terra, fazer a terra dar lucro, pagar impostos, defender o território contra invasões estrangeiras. Então, era uma forma de garantir a posse da terra para a coroa portuguesa. E aqui estão as 15 capitanias hereditárias. Detalhe, deu só para 12 pessoas. Então, 12 pessoas são os donos, passam a ser os donos aí do Brasil. Essas capitanias hereditárias, elas não tiveram muito sucesso. Primeiro, por uma série de motivos. Dentre elas, a falta de recursos donatários. Donatários não tinham dinheiro para colonizar de fato. A falta até mesmo de interesse. A falta de comunicação entre as capitanias era muito grande, eles não conseguiam se comunicar. A própria disputa com os indígenas que estavam nessas terras, as tribos indígenas, e que resistiram à dominação dessas terras, parte das pessoas. Os ataques de corsários, muitos capitães donatários morreram nesses confrontos. Até mesmo a viagem de Portugal para o Brasil era muito difícil, quando chegava todas essas condições. Então, as capitanias hereditárias, a gente vai ver que eles não vão dar muito certo, vão acabar fracassando. As 2 únicas que vão prosperar vai ser a de Pernambuco, aqui, do Duarte Coelho, do capitão donatário Duarte Coelho, e a de São Vicente, aqui, ó, as 2 únicas que vão prosperar, que vão conseguir crescer. Então, por conta do fracasso das capitanias hereditárias, o governo português vai criar os governos gerais, que agora sim vai ser a estatização da colonização. A partir de agora, o governo vai assumir a colonização, só que as capitanias não desaparecem. Mas, a partir de agora, há uma centralização política, vai haver um governador geral, vai ser criada a primeira capital do Brasil, onde os órgãos administrativos, onde o governo português vai mandar os seus representantes, que vai ser a primeira capital do Brasil, vai ser em Salvador, na Bahia. O primeiro governador geral vai ser o Tomé de Souza.
Com ele vem também os jesuítas, dentre eles que vai ter destaque é o Manuel de Nóbrega e o José de Anchieta. Vai ser fundado Salvador em 1549, que vai passar a ser a sede do governo. E ele vai dar apoio aos donatários das capitanias que ainda sobreviveram, porque era do interesse português que essas pessoas mantivessem o controle na região. Pela questão de impedir a invasão estrangeira, pela questão também dos indígenas. Depois vem o Duarte da Costa, que ele também vai trazer vários jesuítas, entre eles o José de Anchieta. Vai haver muitas lutas entre os colonos e os indígenas. E nessa época os franceses vão invadir o Rio de Janeiro. Duarte da Costa, desculpa, termina seu governo em 1557 e acaba retornando para Portugal. E o Mendes Sá, que vai enfrentar a Confederação dos Tamoios, vai fundar o Rio de Janeiro e expulsar os franceses. E vão ser criadas as primeiras missões. E aí começa a cultivar, Primeira coisa que eu falei que era cultivar, povoar, já povoaram, né? Começaram a vir pessoas, governador geral. Plantar. Então, agora precisava de um cultivo. E o cultivo escolhido vai ser o da cana-de-açúcar. Mas isso eu não vou falar na aula de hoje. Isso é assunto para a nossa próxima aula, certo? Então, fiquem ligados, leiam o capítulo, certo, do livro e organizem-se, façam o esquema resumo, observem parem a videoaula, façam as anotações, observem todos os motivos, todos os pontos que eu vou enumerando. E na próxima aula a gente vai partir da escolha da cana-de-açúcar como primeiro produto a ser cultivado durante a colonização portuguesa na América, certo? Então, até mais. Beijos.